São 7h30, 7h30. Teve um pouco de tudo ontem em Brasília. Tava falando com a Carla Bigato, com o André Coutinho aqui. O bicho pegou, torta de climão, assim que fala, né? É isso mesmo. DR, discussão de relacionamento. Ontem foi um longo dia na capital federal, depois da Polícia Federal realizar uma operação de busca e apreensão nas residências e também nos gabinetes do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e do filho dele, deputado federal Fernando Filho, do DEM, também de Pernambuco. A autorização para a ação da Polícia Federal foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Tem um dado que chama atenção antes do início da operação, que a Procuradoria-Geral da República recomendou que a Justiça rejeitasse a operação porque não via indícios de que os crimes tivessem sido cometidos. Aí a polícia foi lá, bateu na porta do ministro do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a ação. A Polícia Federal diz que Bezerra manteve negociações ilícitas desde o início do seu mandato, lá em 2015, e que teria recebido 5,5 milhões de reais em propinas e empreiteiras entre 2012 e 2014, quando depois assumiu o Ministério da Integração Nacional, na gestão de Dilma Rousseff, ou seja, desde o começo da vida política dele em Brasília. As transações ilícitas, segundo a PF, seguiram até 2017, beneficiando o senador e o filho dele. A defesa de Bezerra contestou a ação da Polícia Federal, disse que não houve ato ilícito e que não faz sentido realizar agora essa ação, já que se trata de uma investigação anterior ao mandato dele no Senado. Esse discurso de que não poderia ter sido feita agora essa operação foi seguido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse que vai questionar no próprio Supremo Tribunal Federal essa decisão dada pelo ministro Barroso, já que, segundo ele, há um entendimento de que esse tipo de operação precisa ter conexão específica com o atual mandato do parlamentar. Alcolumbre questionou a operação dizendo assim, como que fazem mandado de busca e apreensão 7 anos depois do crime? Essa foi a justificativa do presidente do Senado. E aí, respondendo diretamente ao presidente, ao advogado, ao investigado Bezerra Coelho, ao filhão dele, eu respondo aqui. Se tem algo a ser apurado, né, que se apure, que seja hoje, que seja amanhã, que seja daqui a 7 anos, que seja na minha casa, do Coutinho, da Carla, na casa do senador ou no local onde ele trabalha, que nesse momento é o Senado Federal, no Congresso, no caso do filho. Falando especificamente sobre esse ponto, como assim não pode fazer busca e apreensão no Congresso Nacional? Por que não se trata de um crime que ele teria cometido agora, e sim quando era ministro da Dilma Rousseff? Se ele estiver ali escondendo provas no gabinete dele, não vai fazer a operação? Não faz sentido essa história. É estranho que ele ainda esteja guardando alguma coisa no gabinete dele, né? Tá aqui uma prova documental. Mas enfim, se entenderam ali que fazia sentido, se a Polícia Federal entendeu, vamos nessa. Ainda mais porque não é de hoje que o Bezerra Coelho é sabidamente alvo, digamos, de investigações que apuram ali situações que não cheiram muito bem, corrupção, desvio de dinheiro. Isso não vem de hoje, vem lá de trás, né? Quando foi ministro da Dilma, passando pela liderança que teve com o Temer, e agora esse histórico prossegue, inclusive, quando o presidente Jair Bolsonaro o escolheu para ser líder do governo no Senado. E aí eu queria entrar num outro ponto que também ontem gerou controvérsias em Brasília, DR, discussões para tudo quanto é lado. O Bolsonaro se reuniu, chamou o ministro Moro da Justiça e questionou o Moro sobre o fato se havia necessidade mesmo dessa operação da Polícia Federal, por entender que poderia se tratar de uma represália da Polícia Federal, a possibilidade de mudanças internas ali, o Bolsonaro já falou um pouco sobre isso, o seu diretor-geral. E essa é uma outra parte da história, porque se foi uma ação política da Polícia Federal para mostrar sua força, olha só, estamos aqui indo atrás do líder do governo no Senado, aí tá tudo errado mesmo, né? Mais errado ainda, está o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, em autorizar a busca e apreensão, se for essa história. Ou não faz sentido o presidente da República, Jair Bolsonaro, questionar a autonomia da Polícia Federal em realizar essa ação. Isso é um fato. A Polícia Federal precisa ser autônoma. Embora esteja sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, não faz nem sentido a reunião do Bolsonaro com o Moro, porque o Moro não pode interferir nas investigações, operações da Polícia Federal. Se ele pudesse falar para não investigar alguém,
aí ele também não poderia indicar quem deveria ser investigado. Ou seja, não tem lógica nenhuma nessa história, nessa reunião, nessa DR. Dá para entender como é que são as coisas, né? Como o fato em si perdeu importância, o principal fato dessa história. Qual que é o caminho normal? Você recebe uma denúncia, para essa denúncia comprovada, você precisa ir atrás. Muito bem. Por se tratar de um senador, você precisa de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai lá, coleta as provas, um inquérito é aberto, há um julgamento e se condena ou não o indiciado, o acusado. Nesse caso de ontem, a impressão que ficou é que a última coisa que importou foi justamente esse trâmite legal, né? Porque houve uma preocupação com uma operação no Congresso Nacional. Como assim? Estão entrando aqui no Congresso Nacional, como se o Congresso fosse um Vaticano, né? Como só tivesse santo por lá. Aí se tem um líder do governo na Berlinda, que já tem, convenhamos, um histórico bem duvidoso, aí tem ali a dúvida de um presidente, querendo saber mesmo se a Polícia Federal tinha ou não razão para realizar a ação, o que não é atribuição do presidente. E aí se tem mais uma dúvida, já que essa ação da Polícia Federal havia sido negada ou sugerida ali que o Ministério Público falou, não façam, né? A dúvida é se de fato se trata de uma retaliação ou não ao afastamento, por exemplo, do diretor da Polícia Federal no Rio, o Ricardo Saad, ou mesmo a possibilidade do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, ser trocado. Ou seja, são várias perguntas que ficaram no ar, sendo que o principal, que foi a operação, a ação, 5,5 milhões de reais, ficou ali a operação em segundo plano. Com um detalhe que o líder do governo no Senado, o senador Bezerra, fez muito bem e falou assim, eu entrego o meu cargo. E ele fez muito bem. Seja de uma forma ou de outra, tá ali a dúvida. Bezerra Coelho, o filho dele, tem que explicar essa história. Como assim 5,5 milhões em propina? E o presidente Bolsonaro tem um papel importante agora. Vai ter que decidir se vai continuar tendo um líder do governo no Senado, que agora está sendo investigado também pela Polícia Federal nesse repasse que teria sido feito por empreiteiras, após denúncias. Hoje o Bolsonaro tem um ministro do Meio Ambiente condenado por improbidade administrativa. Tem um filho todo sujo, enlameado, naquele caso da rachadinha do Queiroz do Rio de Janeiro. E agora, Bolsonaro tem que decidir se vai mesmo continuar tendo um líder do governo no Senado debaixo de todas essas denúncias. Mais uma vez, o presidente da República vai ter que decidir de que lado dessa história que está sendo escrita ele vai querer ficar. E vamos em frente.